Então, um bom dia aí para todo mundo. Mais uma vez aqui estamos para fazer a nossa meditação e acolher sempre a palavra do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje a igreja celebra a memória facultativa de um grande mártir, São Sebastião, tão querido do nosso povo e com tantas comunidades pelo Brasil afora que celebram este grande testemunho de alguém que, por amor a Jesus, por fidelidade à sua fé, não poupou nem mesmo seu sangue. E, portanto, para nós é um grande exemplo e também um estímulo para vivenciarmos a nossa fé, nosso compromisso de seguir Jesus nos seus passos. Dai-nos, ó Deus, o espírito de fortaleza para que, sustentados pelo exemplo de São Sebastião, vosso glorioso mártir, possamos aprender com ele a obedecer mais a vós do que aos homens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Hoje o Evangelho se encontra em Marcos, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6. E a contextualização é importante para a gente entender o significado, sobretudo a carga simbólica desta narração. Diz que Jesus entrou de novo na sinagoga. Então Jesus está ali no lugar onde a palavra é anunciada, onde se faz também o louvor de Deus, é o lugar da reunião do povo de Deus. E nesta ocasião, em que Jesus está ali na sinagoga, também uma outra contextualização importante é que ele está no dia de sábado. Então, duas informações fundamentais para a gente entender o que significa aquilo que Jesus realizou, a cura do homem da mão seca. Então, está na sinagoga, o lugar sagrado, e no sábado, o dia sagrado. E ali, como diz o evangelista, se encontrava um homem com a mão seca, ou seja, paralisada. E já se coloca aqui aquilo que quase se torna um refrão no Evangelho, quando Jesus está no dia de sábado, sobretudo na sinagoga, estão ali sempre pessoas para observá-lo e ter motivos para acusá-lo. E Jesus chama o homem da mão seca. Aqui Jesus diz dois imperativos. Primeiro, levanta-te e fica aqui no meio. É muito interessante esse imperativo de Jesus, porque o levanta-te é um verbo utilizado também para a ressurreição. Então, levantar-se significa ter vida nova. E vir para o meio. Então, aqui, o centro da sinagoga deveria ser a palavra. Porque é em torno da palavra que a comunidade se reúne. A sinagoga é justamente o lugar em que a palavra de Deus ocupava o centro. Mas por que aqui Jesus chama o homem para o centro? É interessante que poderíamos lembrar uma frase famosíssima de Santo Irineu de Lyon, que ele dizia que a glória de Deus é o homem vivente. E, portanto, a palavra de Deus é também o ser humano restabelecido na sua dignidade. Então, o ser humano que vem para o centro, não para ocupar o lugar de Deus, mas vem para o centro para testemunhar que ele é a obra, por excelência de Deus. Quando nós abrimos a Sagrada Escritura, no capítulo 1 do livro do Gênesis, nós temos a narração da criação. E Deus faz tudo pela palavra, pelo poder da sua palavra. E Deus disse, e assim se fez. E a criação chega ao ponto mais alto na criação do ser humano. Então, no sexto dia, Deus criou o homem e a mulher. Deus criou Adão, o ser humano. E, portanto, já nesta primeira apresentação da relação do ser humano com todas as outras criaturas, ele tem um papel especial de destaque. Então, Jesus chama este homem para o meio, que ele ficasse ali, justamente para dizer que não existe uma palavra reduzida a uma escritura no livro, mas existe uma palavra que se concretiza. Então, por isso que a gente lembrava a criação, e Deus disse e aquilo acontecia.
E, portanto, nesse lugar e neste dia em que a palavra deveria ocupar o centro, o ser humano deveria ser o testemunho dessa centralidade da palavra. E aí, quando Jesus chama, o homem para que ele tenha a vida nova, levanta-te e vá para o meio, faz uma pergunta: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram, porque eles sabiam que a resposta, claro que seria fazer o bem, que a resposta é salvar a vida, mas porque ali eles estão criticando e absolutizando o sábado, descontextualizando. O sábado está bem contextualizado, isto é o momento de reconhecer, contemplar toda a obra de Deus para glorificá-lo. O sábado, o descanso, não é não fazer nada, mas o sábado é contemplar toda a obra de Deus. E, portanto, essa contemplação da obra de Deus nos refaz, nos recria. A palavra muito bonita e significativa que nós usamos para aquela pausa de um trabalho, de um estudo, quando nós chamamos recreio. Recreio dá uma forma antiga do verbo recriar. Então, o sábado é o dia do recreio, ou seja, do recriar. E como é que se recria? Contemplando. Contemplando aquilo que Deus fez. E nesse dia, este homem está impedido de duas coisas fundamentais. Primeiro, se está com a mão seca, não pode trabalhar. Então, uma das missões, a gente poderia assim dizer, que Deus confia ao ser humano, é o homem fábio, aquele que faz, ou seja, o trabalhador, não o escravo, o trabalhador. Isto é, aquele que, à semelhança do seu Criador, também trabalha. Até Jesus dizia, quando era criticado por ter curado um aleijado, ele diz: mas meu pai trabalha, por isso que eu também trabalho. E por isso, quando o homem ali, com a mão seca, é chamado por Jesus, é justamente para recuperar o homem na sua dignidade original, ou seja, aquele que trabalha. E uma vez que ele está com a mão seca, ele é impedido de trabalhar. Uma outra coisa, e aí nós relembramos um salmo muito interessante, o Salmo 137, que é a experiência do povo no exílio. E o povo no exílio penduravam as harpas, as cítaras, porque longe de casa não tinha aquela alegria para os louvores de Deus. Mas aí o salmista diz: se de ti, Jerusalém, algum dia eu me esquecer, que se colhe a minha língua ao paladar. Se algum dia eu me esquecer, que resseque a minha mão. Isto é, a mão seca não é só símbolo da impossibilidade do trabalho e, portanto, fere a dignidade do ser humano, mas a mão seca é também símbolo do homem que não pode louvar a Deus. Não pode tocar a sua harpa, não pode tocar o seu instrumento, o saltério, não pode salmodiar, não pode louvar a Deus. E é interessante que está no sábado, que é o momento por excelência para louvar a Deus e contemplar toda a obra. E, portanto, ele não pode contemplar a obra porque se ele não faz, se ele não realiza a obra, se ele tem a mão seca, se ele não trabalha. Então ele não pode contemplar uma obra porque ele não está fazendo a obra. Depois não pode tocar o seu instrumento para louvar a Deus. Então são essas duas coisas fundamentais que dão dignidade ao homem. Isto é, o seu poder recebido de Deus, da sua criatividade, de fazer, de trabalhar, de transformar a natureza respeitando-a e a sua capacidade de louvar a Deus. Então este homem aqui não é só um homem com a mão seca, mas é o símbolo da humanidade ferida pelo pecado, que mesmo tendo o dia consagrado a Deus, que mesmo tendo o espaço consagrado a Deus, tem uma impossibilidade nela mesma, ou seja, não contempla a obra que faz e não louva a Deus pela obra que faz. Então o símbolo da mão seca significa justamente isso. E Jesus cura o homem, Jesus vem restituir, Jesus vem restaurar, Jesus vem dar de novo a dignidade do ser humano criado à imagem e semelhança de Deus,
seja, Deus criador. O homem também colabora com Deus na sua criação. Às vezes destrói, mas é chamado a colaborar. E o homem que louva a Deus, né, que é a vocação tão bonita do ser humano, poder louvar a Deus, porque reconhece as obras que ele fez. Então, que, meditando este evangelho, nós aprendamos essas duas atividades fundamentais que dão dignidade ao ser humano: trabalhar e rezar. Trabalhar para colaborar com Deus e rezar para contemplar o trabalho que ele faz. E, evidentemente, o trabalho, a obra principal da nossa contemplação, que prorrompe no louvor, é justamente a criação. Tudo aquilo que Deus fez e, por excelência, o ser humano. Então, que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia para todos e até amanhã, se Deus quiser.